queremos pregar aqui uma palavra de Deus, palavra poderosa para que todos possam neste dia ouvir a voz da palavra salvadora. Glórias a Deus. Meus amigos, nesta manhã queremos anunciar o nome poderoso, o nome de Jesus de Nazaré. Sabemos que a terra tem se enchido, ambas as partes da palavra de Deus, e nesta oportunidade o Espírito de Deus tem nos conduzido até este lugar para que mencionarmos a sua poderosa palavra. Meus queridos, Deus, Ele tem cuidado de nós, dos seres viventes, dos seres humanos, que Ele criou com muito cuidado. É o único ser que Deus criou a sua própria imagem, a sua própria semelhança, foi o ser humano, justamente para que esse ser humano honrassem o seu Criador, o adorasse, o servisse nesta terra. É o que muitos não têm feito, meus queridos, onde muitos têm adquirido ou criado o seu próprio nome, o seu próprio ser, a sua própria imagem de adoração. E ao Deus verdadeiro que lhe dá o sustento, lhe dá o descanso, lhe dá o repouso de dias com saúde e com paz, não tem muitas vezes este ser humano honrado, liberado o seu tempo, o seu viver, até o seu corpo para adorá-lo em espírito e em verdade. Porém, nesta manhã nós queremos narrar, frisar aqui a respeito de um homem que ele era altamente poderoso na terra. Um homem que tinha suas regalias, sua alta responsabilidade, porém, sobre si conduzia uma enfermidade da qual não poderia jamais se libertar. Mas as misericórdias do nosso Deus, meus amados amigos, é muito grande. Ele só quer tão somente que nós demos um passo para Ele. Muitas vezes a ignorância na vida do ser humano é o que leva ele a desprezar a palavra de Deus. Muitas vezes o ser humano é uma pessoa boa, é uma pessoa inteligente, porém há um ser por trás de tudo isto que lhe impede, implica no seu dia a dia, para que não adore e nem sirva ao Deus que lhe criou, que vem cuidando da sua vida, da sua alma. A Bíblia nos relata, meus queridos, que nos dias do profeta Eliseu havia um homem por nome Naamã. A Bíblia diz que Naamã, ele era um grande homem diante do seu Senhor, porém não era diante de Deus, mas diante do seu Senhor, o rei da Síria. Ele era um homem de grande valor. Aleluia. Deus, Ele quer transformar, mudar a trajetória, a vida do ser humano, mas Ele só muda quando encontra lugar, meus queridos. A Bíblia diz que o rei da Síria fazia guerras e Naamã era o seu homem que conduzia todas aquelas batalhas, um homem de estratégia de guerra, um guerrilheiro famoso, poderoso, sábio, inteligente. Porém ele conduzia uma enfermidade. Naamã, ele era leproso, e a Bíblia diz que eles fizeram guerra contra Israel e ali levaram presa uma jovenzinha, a qual ficou no serviço com a esposa de Naamã, ajudando ali a sua senhora. E a Bíblia diz que aquela garota, vendo que Naamã, o seu patrão, era um homem leproso, e sabendo, sendo conhecedora das dificuldades que passam e que passava naquela época alguém que era leproso, ela diz para a sua senhora, ela diz para a esposa de Naamã, sua patroa, e diz: se o meu patrão, o meu senhor, estivesse
diante do profeta que está lá em Israel. Porque se ele lá estivesse, diante dele, ele o restauraria da sua lepra. Meus queridos, quem não quer uma cura deste tamanho? Quem é que não anda em busca de uma libertação, uma cura divina, um milagre de Deus? E Naamã, ainda que não conhecia Deus como seu Senhor, mas ele queria receber a bênção da parte do profeta. E a Bíblia diz que Eliseu habitava ali. E diz a palavra do Senhor que Naamã, ele chega para o rei, o seu senhor, e diz: olha, assim falou aquela menina que foi transportada lá de Israel, quando ganhamos aquela peleja lá em Israel. E ela disse que se eu estivesse diante do profeta que está lá em Israel, ele me restauraria e me curaria desta lepra. A Bíblia diz que o rei da Síria disse: olha, te apressa, porque eu vou enviar uma carta ao rei de Israel, dizendo a ele que, chegando esta carta nas suas mãos, saiba que estou enviando a ti Naamã, meu servo, para que ele o restaure e cure da sua lepra. A Bíblia diz, meus queridos, que Naamã, ele prepara suas carruagens, os seus servidores, os guardas, os quais iriam com ele a esta viagem, e ele organiza um grande presente para levar para o profeta, e a Bíblia diz que ele parte em direção ao profeta. Meus queridos, nós observamos como é o trabalhar de Deus. Aqui nós observamos e vimos como é o agir de Deus. Porque Deus, ele tem prazer em que todos venham ao conhecimento da verdade da sua palavra. Que não esteja o homem enganado, tão somente dizendo eu tenho a Deus, tão somente dizendo eu sou um bom homem, tão somente dizendo eu sou uma boa mulher, eu sou um bom filho. Não, Deus tem prazer, meus queridos, que o ser humano tenha compreensão, entendimento da verdade e venha a despertar este conhecimento por meio desta verdade chamada a palavra de Deus. A Bíblia diz que Naamã, ele parte em direção a Israel. E a Bíblia diz que o rei de Israel, quando ele recebe aquela carta, a Bíblia diz que ele se perturba, ele fica perturbado, e ele diz: porventura sou eu Deus, para que o rei da Síria me mande carta, ordenando que eu restaure um homem da sua lepra? Porventura sou eu Deus? A Bíblia diz que esta palavra chegou aos ouvidos do profeta Eliseu, o homem de Deus que habitava naquela região. E a Bíblia diz que quando Eliseu escuta e sabe que o rei de Israel protesta, rasga suas vestimentas e diz: porventura sou eu Deus? A Bíblia diz que o profeta Eliseu manda um mensageiro dizer ao rei de Israel: não te perturbes, porque rasgaste tuas vestimentas, deixa que ele venha a mim e saberá que há profeta em Israel. Aleluia! Meus queridos, nós observamos que Naamã, aleluia, ele tinha falado para o rei da Síria, que a menina disse que se ele estivesse diante do profeta que está em Israel, ele restauraria da sua lepra. E ela não tinha dito que seria diante do rei de Israel, mas enviaram a carta ao rei de Israel. E a Bíblia diz que é aquele homem perturbado, porque na verdade o homem sem Deus, ele não pode fazer nada, nem por ele, nem por ninguém. Tudo que se pode fazer é tão somente aquilo que Deus permite que façamos. Mas o profeta Eliseu, aleluia, ele diz: deixa ele vir a mim. E ele vindo a mim, ele vai saber que existe profeta de Deus em Israel. A Bíblia diz que Naamã, ele parte
para se encontrar com o profeta Eliseu. E quando ele parte, chega ali diante do profeta, Naamã imaginava que o profeta iria abraçá-lo, recebê-lo, passar as mãos sobre seus ferimentos. Mas quando ele chega diante do profeta, meus queridos, Deus, ele tem muitas maneiras para operar. Aleluia! Um dos caminhos para Deus operar, um dos primeiros, é quando ouvimos a sua palavra e cremos que podemos alcançar o favor de Deus, a misericórdia de Deus, o socorro de Deus, por meio de receber esta palavra. Deus, ele estava trabalhando na vida de Naamã, o sírio, porque ele creu que se ele estivesse diante do profeta, ele sararia da sua lepra. A lepra era uma enfermidade contagiosa, muito perigosa, deveria estar isolado da sociedade. Naamã ainda não estava isolado da sociedade, porque ele era dos rebeldes, ele não era daqueles que fazia parte da palavra de Deus. E a Bíblia diz que Naamã recebe ali um ajudante do profeta Eliseu, e diz: olha, o profeta mandou eu vir te dizer que tu deves ir até o rio Jordão, chegando lá, mergulha 7 vezes no Jordão e restaurarás a tua lepra e sairás limpo como pele, aleluia, de criança. A Bíblia diz que Naamã se indignou quando ele ouviu esta palavra. Há muita gente, meus queridos, que não recebe, aleluia, a bênção de Deus, porque está indignado, aleluia, andando contra a palavra, o mandado de Deus, a orientação deste Deus. Há muita gente que não tem a solução do seu problema, porque está andando em contramão com a palavra de Deus. O nome de Jesus ele não aceita. O nome de Jesus é a sua palavra, o seu sacrifício na cruz do Calvário, para ele é algo simples, ou algo de história, uma história que as pessoas estão contando. Ele não crê na verdadeira palavra de Deus, por isso também não alcança os milagres de Deus, porém ele desfruta dos favores de Deus. Aleluia, ele respira o ar que Deus manda, ele bebe da água que Deus manda, aleluia, ele se alimenta das frutas, dos alimentos que Deus manda, ele recebe dos favores de Deus para com o homem. Mas a parte maior, a parte grande, a parte de desfrutar da palavra, dos tesouros escondidos, como manda a palavra de Deus, muitos não conseguem desfrutar, porque eles agem como Naamã, eles agem com rebeldia, agem com indignação à palavra de Deus. A Bíblia diz que Naamã fica indignado, tão indignado, aleluia, ao ponto de dizer: eu imaginava que o profeta desceria até a mim, ele passaria as mãos sobre meus ferimentos e me restauraria. Naamã imaginava, aleluia, que Deus iria trabalhar na vida dele por meio de abraços do profeta, por meio de palavras, aleluia. Porém, ele já não imaginava que Deus tem muitas maneiras para trabalhar, para operar na vida do ser humano. Deus tem a sua própria maneira de trabalhar. Ele tem os seus próprios servos a enviar, a falar, a pregar a sua poderosa palavra.